Vamos falar de algo que eu não queria falar. E na verdade não é que eu não queria falar por causa do Barba, não. Acho que a gente sempre soube, todo mundo soube. Acho que inocentes são os outros. A gente soube que o Barba ia fazer coisas boas, coisas ruins, do mesmo jeito que no primeiro governo ele fez coisas boas e coisas ruins. Em relação à economia, por exemplo, a gente está percebendo o tanto de sorte que ele tem, né? Então a gente sabia, a gente já imaginava que coisas boas e coisas ruins aconteceriam. E que tem decisões que são tomadas, inclusive à revelia da ciência, como tinha acontecido no primeiro governo também, no governo Dilma também. Então, o que eu acho engraçado é a gente começar falando que o Lula sancionar uma lei em relação à ozonioterapia espanta o total de 0 pessoas. Então não é que a gente ficou espantado. A gente sabia que isso podia acontecer, a gente sabe que isso vai acontecer, por exemplo, em relação a coisas muito sérias, não que a ozonioterapia não seja séria, mas em relação a coisas muito sérias, como, por exemplo, a exploração de petróleo no Foz do Amazonas, que a gente já comentou superficialmente aqui, mas que precisa ser discutida profundamente pela sociedade e que a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez Belo Monte, com grandes discussões, mas que vai acontecer independente, ou pelo menos está parecendo que vai acontecer independente de qualquer coisa, que é essa onda de desenvolvimento extrativista que a gente vê acontecendo e que tem o seu papel na economia, mas que todo mundo sabe, ou pelo menos quem é da área sabe, que a longo prazo pode trazer consequências desastrosas para o país que a gente vive. E, de novo, se isso acontecer, isso vai espantar um total de 0 pessoas que entendem como o governo funciona e como o governo Lula funciona, tá bom? Então, é importante a gente dizer, e aí a gente volta para a questão de, Emílio, mas você fez o Hélio. Fiz, é claro que eu fiz. Você faria o Hélio de novo contra o Bolsonaro? Com certeza, e provavelmente contra a maioria dos candidatos, com certeza. Para mim, e aí aqui já posicionando politicamente onde eu tô, para mim a escolha ela era única na eleição passada. O que vai acontecer no futuro, a gente vai ter que discutir, tá bom? A gente vai ter que ver. Eu não tenho como prever o futuro, beleza? Então vamos lá. O que a gente vai falar hoje é de uma lei que foi sancionada pelo governo federal. Então, a primeira coisa que nós precisamos discutir, antes de discutir ozônio, é o que é essa história da lei ser sancionada. Então, os ritos de construção de lei no Brasil, elas passam por alguns passos. Então, essa é uma lei proposta em 2017, e em 2017, um deputado, que eu estou sem o nome dele aqui, apesar de eu estar com a lei aberta, ele propôs uma lei. Essa lei foi votada pelos outros deputados, passou pelo Senado e aí ela tem uma etapa agora, que é o presidente da República, e aí os presidentes da República têm o poder de sancionar ou de vetar, uma determinada lei que está sendo proposta pelos deputados. Esse processo de sancionamento ou de vetar, ele vai assinar a lei, então ele é um poder que vai assinar aquilo que outro poder fez. É um mecanismo de controle, inclusive, para que você tenha os 3 poderes em igualdade e o papel dos 3 poderes nessa questão legislativa. Então, o legislativo legisla e o executivo ele vai lá e sanciona essa lei e executa. Então, o que o Lula fez foi assinar uma lei e essa lei ela autoriza o uso de ozonioterapia como uma terapia complementar a determinadas doenças, desde que os aparelhos de ozônio sejam autorizados pela Anvisa. Então, o que essa lei está fazendo é o que acontece com outros tratamentos alternativos no Brasil, é que ele está igualando esses tratamentos alternativos, esses tratamentos complementares, por exemplo, a acupuntura, e isso abre brecha, abre espaço para o uso dessas terapias, por exemplo, em serviços públicos. Então, a partir do momento em que essa lei é sancionada, ela
abre esse espaço para que o uso de ozonoterapia se espalhe e que a ozonoterapia seja colocada como um tratamento complementar a outros tratamentos. Então é super importante a gente lembrar que essa lei, ela, por exemplo, não vai falar que a pessoa pode, a gente já vai discutir isso, mas a pessoa poderia, por exemplo, tratar um câncer e fazer a ozonoterapia como tratamento complementar. Então é mais ou menos essa lógica. O Renato falou igual a constelação familiar. Renato, eu não sei, e aqui eu tô falando, eu nunca vou falar que eu sei alguma coisa, eu não sei se existe uma lei similar à constelação familiar, tá? Então não consigo dizer se existe ou não. Eu não sei se foi sancionada uma lei que fala de constelação familiar. Eu sei que a constelação familiar é usada no judiciário, por exemplo, o que é criminoso, porque tem um vídeo da Bibi Bailas discutindo, tem um vídeo sobre ozônio também, mas tem um vídeo da Bibi Bailas discutindo constelação familiar, e constelação familiar é criminoso. Mas é parecido com homeopatia no SUS, ou parecido com acupuntura no SUS, é parecido com esses tratamentos complementares que a gente coloca. Uma outra coisa importante que a gente precisa discutir aqui é que existe toda uma corrente de pensamento de pessoas que dizem assim, ó, não, porque essas medicinas alternativas, essas medicinas tal, porque quem fala mal de ozonoterapia, quem fala mal de reiki, quem fala mal de homeopatia, na verdade é um comprado pela indústria farmacêutica, pela indústria da medicina, que quer vender tratamento, blá, 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 e desculpe, perdão, isso não existe, tá? Eu não recebo dinheiro da indústria farmacêutica para estar aqui. Eu gostaria de receber dinheiro da indústria farmacêutica para falar o que eu penso, inclusive em relação à indústria farmacêutica. Então não vou ser hipócrita dizer que se a AstraZeneca batesse aqui, a gente já trabalhou com a AstraZeneca, foi legal pra caramba, foi incrível. Se eles não batessem aqui na porta, a gente não falaria a mesma coisa, tá? Então eu aceitaria dinheiro da AstraZeneca para estar aqui falando de ozonoterapia e para estar aqui falando de outros tratamentos, sejam eles de medicina tradicional ou não. Então a primeira coisa que a gente precisa parar é com essa história de que existe uma teoria da conspiração contra a ozonioterapia, que é uma terapia extremamente eficiente contra 250 tipos diferentes de doença, inclusive o câncer. Como se câncer fosse uma coisa só que a gente conseguisse tratar de uma maneira simples, tá bom? Então não dá pra gente entender toda essa questão como um grande lobby de uma indústria ou de um grupo de pessoas contra a ozonoterapia ou contra qualquer tratamento que seja, beleza? Por que é importante a gente fazer essa ressalva? Porque essa é a defesa que a ozonoterapia faz e essa é a defesa que os tratamentos alternativos fazem. E por que eles têm que fazer essa defesa? Porque a hora que você vai escrutinar, a hora que você vai olhar, a hora que você vai tentar entender se a ciência corrobora ou não o efeito do ozônio nas doenças que esses caras falam que tratam, você não encontra base científica para defender a ozonioterapia como um tratamento viável contra 99% das coisas que esses caras falam que defendem. A maioria das evidências que você tem de funcionamento de ozonoterapia, junto com autoemoterapia, que a gente pode falar daqui a pouco, são anedóticas. Não existe nenhum experimento, pelo menos que a gente tenha achado, ou a maioria dos experimentos ou não são conclusivos, ou seja, o que a gente está vendo é efeito placebo, ou mostram que a ozonoterapia pode fazer mal em determinadas situações. Então tá bom, então vamos discutir o que é esse tal de ozônio, o que é essa tal de ozonioterapia. Existe um átomo na natureza, na verdade existem vários, mas esse especificamente, que é uma desgraça. Esse átomo não consegue ficar sozinho. Ele é extremamente reativo. Se eu pegar esse átomo e colocar ele em contato com ferro, ele reage com ferro e estraga o ferro. O nome desse átomo é oxigênio, tá bom? Então, oxigênio é algo que, e aí tem até uma palavra ligada a isso, que é ele é tão reativo que ele é muito oxidativo. Ele vai adorar oxidar as coisas que existem na natureza, tá bom?
E uma coisa bastante interessante do surgimento dessa molécula de ozônio é que quando o oxigênio está em uma molécula, eles são 2 oxigênios, então é o O2. É o O2 que a gente respira, é o O2 que a gente usa para fazer respiração celular, é esse O2. Mas quando eu tenho um átomo de oxigênio livre, ele é tão reativo, ele vai tentar reagir com tanta coisa que ele vai formar O3. Então, o oxigênio ele precisa tanto de juntar com amiguinhos que ele vai formar uma molécula que tem 3 oxigênios. E essa molécula é bastante rara e extremamente reativa. Um outro exemplo que a gente tem dessa mesma função do oxigênio, que é algo que acontece muito parecido com o ozônio, é o que a gente chama de água oxigenada. Que é quando você pega um oxigênio livre e mistura na água. Para não ficar sozinho, ele vai formar H2O2, água oxigenada. Uma característica bastante importante, tanto do ozônio quanto da água oxigenada, é que quando essas substâncias entram em contato com outros compostos, esse oxigênio tende a se livrar, ou a molécula tende a se livrar do oxigênio, e esse oxigênio livre vai se ligar a outra coisa. Então, por que o ozônio ele tem um efeito bactericida? Porque a hora que você joga ozônio numa bactéria, a hora que você joga ozônio em qualquer célula, o que vai acontecer é que o O3 vai virar O2 mais O, e esse oxigênio extremamente reativo vai reagir com as moléculas da célula, com as moléculas da membrana plasmática, com as moléculas do DNA, e o ozônio acaba destruindo a célula. Então o ozônio, desde o começo do século passado, tem um efeito bactericida extremamente conhecido. E em muitos casos, o ozônio vai ser usado para esterilizar superfícies, por exemplo. Então você joga gás lá, esse gás na superfície vai reagir com todos os micro-organismos que estão ali e vão causar esse processo de morte dessas células. Isso vai acontecer, por exemplo, em alguns hospitais que usam ozônio para esterilizar a sala depois da cirurgia. Que como ele é um gás, ele vai entrar em tudo que é vãozinho e matar todos os micro-organismos que estão ali. Certo? O Pode Digitar perguntou, o O3 não reage com as células humanas? Reage. Então, a hora que você usa ozônio em células humanas, você vai ter o mesmo efeito que você tem nas bactérias. Tá bom? Então, quando a gente pensa nesse efeito bactericida do ozônio, ele não é uma novidade, ele é conhecido. Um dos primeiros usos médicos que se deu no ozônio, com ozônio foi na Segunda Guerra Mundial, em que os médicos usavam ozônio em campo para fechar feridas de pacientes. E isso dava uma esterilizada na ferida, isso impedia a infecção e fazia com que o paciente ficasse estável para ser retirado daquele local. O artigo que eu li é bem legal porque ele mostra outra coisa que tem o mesmo efeito, que é fogo. Então, a hora que você pega o fogo, você tem um efeito muito parecido. Você vai matar aqueles micro-organismos por calor e você mata as suas células no processo também. Então, é muito engraçado você ver a descrição que os médicos fazem do ozônio quando eles estão usando nessa situação para fechar as feridas. É porque dentro disso que o Pode Digitar falou, mata a célula sim. O tecido ganhava um efeito que eles chamavam de um efeito meio plastificado, porque você meio que cauterizava com oxigênio. Então você mata as células do micro-organismo, mas você mata as suas células daquele local também. A grande vantagem que tinha Pode Digitar nessa situação específica é que o ozônio ele fica na superfície, ele entra pelas frestas, mas ele fica na superfície, a nossa pele é impermeável. Então o ozônio ele não vai entrar nos outros tecidos. E como a gente tem uma camada de célula morta em cima, não vai acontecer nada muito relevante. Tá bom? Então é bem interessante você entender que tem esse uso. Aí o Márcio falou, essa é a lógica para usar ozônio em acne, matar o bichinho da pele? Essa é a lógica sim. É a lógica de que para alguns tratamentos de pele o ozônio pode ser eficiente. Mas, Márcio, o que se discute, que é super importante, é que por que a gente vai no hospital hoje e a gente não usa ozônio nas feridas mais? Ou por que esse não é o tratamento mais convencional? Não é o tratamento mais convencional porque a gente descobriu formas mais eficientes de fazer isso.
A gente descobriu formas mais eficientes de tratar as feridas. Em alguns casos específicos ainda são usados, mas a medicina avançou. E aí eu posso dar outro exemplo para vocês. Eu posso dar um exemplo da prata. Então vocês já devem ter visto aquelas pessoas que ficaram azuis. Deixa eu achar a imagem aqui, espera aí. Prata coloidal pessoa. Deixa eu ver se eu acho aqui. Esse cara aqui, ó. Então eu vou colocar a imagem aqui na tela, calma aí, vocês vão ver. Então tem algumas pessoas, ela tá granulada a imagem, mas eu vou colocar do mesmo jeito, que começaram a tomar prata coloidal para fazer tratamento de determinadas doenças. Essa prata se acumula na pele da pessoa, a luz do sol junto com o oxigênio ajuda a oxidar isso, fica azul, a pessoa fica azulada. A prata coloidal realmente tem efeitos antibióticos. Então, tomar prata coloidal quando você está doente também vai fazer com que você controle os micro-organismos do seu organismo. Só que tem um negócio que eu tomo que não me deixa azul chamado antibiótico. Então eu não preciso tomar prata coloidal mais para combater os micro-organismos nocivos que tem no meu corpo. Eu posso, quando estiver doente, tomar antibiótico. Ah, Emílio, mas a prata coloidal não funciona? Funciona, pior que o antibiótico. Então o que a gente precisa entender no caso da ozonioterapia é que mesmo quando ela funciona, mesmo cauterizando tecidos machucados, mesmo quando a gente está fazendo um tratamento de pele, aparentemente existem coisas melhores, mais eficientes, que são menos nocivas ao organismo, que podem nos ajudar a resolver esse problema. Então, sim, existe utilidade para a ozonioterapia no tratamento clínico e muitas vezes essa utilidade está ligada ao tratamento da pele, ao tratamento externo, porque o ozônio não vai entrar no nosso organismo. Então tá bom, Emílio. Então, o Barba não estava errado. Dá para liberar? Não dá. E aí é que a gente entra no segundo aspecto. Porque quando o cara tá falando de ozonioterapia para tratar o câncer, quando o cara tá falando de ozonioterapia para tratar problemas nas articulações, quando ele tá falando de ozonioterapia para tratar doenças autoimunes, ele não tá falando do uso superficial de ozônio. Ele não está falando do uso na pele, ele não está falando do uso externo. A gente começa a entrar, a gente começa a falar do uso interno. Antes de falar do uso interno, eu vou responder a pergunta do Giovanni. Um dos usos que a Anvisa autoriza é você usar para tratamentos dentários. Então a ideia, Giovanni, é mais ou menos assim. Você vai fazer um tratamento de canal. E quando você vai fazer tratamento de canal, você vai abrir a parte de dentro do dente, porque as bactérias já entraram ali e pegaram na parte viva do dente. E o que você precisa fazer é que você precisa eliminar toda essa parte viva, eliminar todas essas bactérias e depois tapar o buraco. Se você não fizer isso, a bactéria continua se desenvolvendo ali dentro e vai se espalhar. Aparentemente, um dos usos que você pode dar para ozônio é, depois que você faz a limpeza do tratamento de canal, então depois que você pegou, usou a broquinha ali, tirou toda a sujeira que tinha no dente, tirou toda a parte viva do dente, você mata o dente quando você faz isso, você vai usar ozônio ali dentro superficialmente para terminar de esterilizar, Giovanni. Então essa é a premissa que existe nesse tipo de tratamento. Além disso, tem um monte de gente que vai tentar usar o ozônio para combater cárie, ou para destruir cárie, ou para impedir a cárie, tá? Então tem gente que fala sobre usar ozônio na água para fazer bochecho para isso. Então a gente tem um artigo aqui que eu vou colocar na tela que mostra que isso não funciona. Então, mesmo nos tratamentos dentários, Giovanni, que foram liberados, ainda não existe certeza desse efeito. E esse efeito seria muito importante no exemplo que eu dei antes, e não no tratamento preventivo para cáries, por exemplo, que no tratamento preventivo para cáries não funciona, tá? Então tá bom. Então, pensando assim, Giovanni, eu voltaria para o mesmo exemplo. O uso para
tratamentos dentários, ele seria o mesmo uso para o tratamento de pele. Então, quando você abre o dente para fazer o canal, você está expondo uma superfície que não era para estar exposta antes, e idealmente você deveria limpar isso o máximo que você conseguisse. Nesse caso, talvez deveria ter alguma função. Mas tá bom, Emílio, eu tinha um problema de coluna e na minha evidência anedótica o cara foi lá, o fisioterapeuta injetou ozônio na minha coluna e melhorou. E aí a gente vai para o outro lado da história, que não existe na literatura atual nenhuma comprovação de que o ozônio tem qualquer efeito em doenças ou em usos que não seja esses que eu falei para vocês. Tá bom? O Luiz Fernando falou, ozônio líquido funciona também? Não funciona, Luiz Fernando. O uso seria pelo dentista na hora que ele está fazendo o tratamento, no caso do canal. E não depois. Tá? Não é depois, é na hora do tratamento do canal. Na hora que ele está fazendo a limpeza ali. Não é para você usar depois em casa. Não é uma forma preventiva. Então, a hora que a gente vai olhar para o ozônio, por exemplo, contra o câncer, não existe nenhuma evidência disso. A hora que você vai olhar para a artrite, não existe nenhuma evidência. A hora que você vai olhar para qualquer coisa, não existe. Então, olha só, a hora que a gente entra aqui no site da Associação Brasileira de Ozonoterapia, a gente não consegue nem ver as evidências que eles mesmos disponibilizam. Então, se vocês entrarem aqui, ó, vou colocar na tela. O Slow mostra isso no vídeo dele com muito mais cuidado do que eu vou mostrar agora. A hora que você olha aqui, ó, para começar, publicação. Aí, ó, o efeito sistêmico do óleo de girassol ozonizado no tratamento de um incisivo central superior com canal tratado, abscesso periapical e fístula lateral, certo? Então ele está falando de um incisivo, evidência anedótica. A hora que você clica aqui, ó, aqui, ó, revista. Que revista? De que revista que você está falando? Aí você clica aqui, ó. Beleza? Então o que o Emílio fez? O Emílio entrou aqui. Tá? Vou estudar. Vai que os caras estão certos e eu estou errado. Aí você vem aqui e clica em download. Então deixa eu aceitar aqui, né? Deixa eu aceitar aqui e aí eu clico em download. E aí, gente? E aí? A gente tem um problema porque eu não tenho acesso aos artigos que estão aqui. Eu preciso pagar para ter os artigos que estão aqui. Eu preciso ser afiliado, 400 e tantos reais. Tá? Então, e não importa a revista, N igual a 1, não é ciência isso aqui, tá, gente? Não importa a revista, não tô nem defendendo a revista, mas eu falei que eu ia ler. Tá? Certo? Tranquilo? O Orc Berserker falou, mas estudos de caso não têm validade científica, estudos de caso são evidências anedóticas. Os estudos de casos eles vão funcionar quando você tem o mesmo método descrevendo vários estudos de caso e você acha um padrão a partir disso. A observação da natureza é fundamental para a ciência andar. Só que fazer um estudo de caso de um indivíduo tem utilidade científica zero. Não serve para nada. Então você poderia fazer estudos de caso sim. Existem vários trabalhos científicos muito incríveis feitos a partir da observação da natureza, que no caso dos seres humanos seriam os estudos de caso. Então você pode ir ao hospital fazer estudo de caso do que você achar interessante, mas se esse N for igual a 1, então se o número for igual a 1, você não tem nada. Tá? Isso não significa nada do ponto de vista científico. Então a gente precisa tomar um cuidado muito grande quando a gente fala de estudo de caso. Não porque estudo de caso não é científico, porque existe, e sim porque precisa ter método para fazer estudo de caso. E N igual a 1 não é nenhum método científico. Então, voltando, já volvemos, vamos voltar para o conteúdo. Vamos voltar para a live. Então, o que a gente tem de evidência hoje é que a ozonioterapia não tem base científica nenhuma para ser usada, nem em seres humanos,
nem em animais, nem em lugar nenhum como um tratamento contra determinadas doenças. Não existe nenhuma evidência disso. Então, pensando do ponto de vista científico, e aí aqui não é o Emílio dizendo, você tem o Conselho Federal de Medicina, o que quer que seja, apesar de todos os problemas que a gente tem, até o Conselho Federal de Medicina em 2020 fala que não apoia. Você tem um parecer negativo da Anvisa falando nós não apoiamos, e você tem a aprovação, você tem o Lula sancionando uma lei nesse sentido. Tá? Tranquilo? Tá bom, Emílio, mas vamos lá. Existe uma chance do ozônio ter algum efeito? Existe. Mas vamos voltar à pergunta do Pode Digitar lá em cima. O ozônio também nos afeta. Então, o que o FDA americano fala, e tá aqui na tela, vocês podem ler, tá na descrição da live de hoje, é que para o ozônio ter um efeito real no tratamento de qualquer coisa na gente, mesmo na pele, a concentração de ozônio tinha que ser tão alta que ela afetaria a gente e poderia matar a gente. Tá aqui, ó. Documento do FDA americano, é só entrar lá. Descrição da live de hoje. Então o FDA fala, é proibido nos Estados Unidos. Por quê? Porque não funciona. E para funcionar um pouquinho, precisa matar a gente no processo também. Então não funciona. Não tem jeito. A ozonioterapia tem mais evidências contra, tem mais problemas do que possíveis vantagens que não foram provadas. Então é muito interessante a gente entender isso. Aí você vai falar para mim assim, ó, mas Emílio, então tá bom. Baseado em tudo isso, o Barba defende ozonioterapia? Ele é um cara que tá lá com a mangueirinha no bumbum? E a minha leitura, e aí aqui é a minha leitura, não é baseada em ciência, não é baseada em nada, tá? É a minha leitura. Vocês conseguem entender que essa é a minha leitura? Então tá bom. Essa é a minha visão, é a minha opinião, ela não serve para nada. Politicamente, existem coisas que valem a pena ser compradas, existem brigas que valem a pena ser compradas e existem brigas que não valem a pena ser compradas. A aprovação, o Lula sancionar essa lei diz muito mais sobre as disputas políticas que ele tem que travar, e eu não estou passando pano, ele está errado. A ozonioterapia não deveria ser aprovada. A ozonioterapia pode ser perigosa e ela é anticientífica. A gente não pode ter duas posturas aqui nesse canal. Então a gente é um canal que defende ciência. Então ele está errado. Mas politicamente existem coisas que valem a pena ser compradas, brigas que valem a pena ser compradas e brigas que não valem a pena ser compradas. Isso está certo? Na minha visão, não. Na minha visão, isso é anticientífico, não deveria ter sido aprovada. Do mesmo jeito que a gente não deveria ter homeopatia no SUS, do mesmo jeito que a gente não deveria, aqui eu vou ferir muita gente, não deveria ter acupuntura no SUS, do mesmo jeito que a gente não deveria ter nada que não seja cientificamente comprovado no SUS. Se eu não queria que as pessoas tomassem cloroquina, eu não quero que as pessoas tomem ozonioterapia. É a mesma coisa. Vai atrasar tratamento de pessoas. Vai ser usado como tratamento primário e a gente nem vai saber. Vai ter gente que vai sofrer por isso. Então eu acho que ele está certo ao aprovar? Eu não acho, mas eu... Explica, mas não justifica. O que explica a postura dele são brigas que não valem a pena ser compradas. Políticas. Vai gastar o dinheiro do contribuinte à toa? Vai gastar o dinheiro do contribuinte à toa. Vai comprar máquina que não deveria comprar? Vai comprar máquina que não deveria comprar. Porque o que a Anvisa vai fazer agora que existe a lei é aprovar a máquina que produz ozônio de maneira segura. É isso que a Anvisa vai fazer. E a Anvisa não está errada. A Anvisa está dentro das atribuições da Anvisa. O papel da Anvisa é esse.
Então aqui no Blá Blá a gente vai criticar o Barba por ter sancionado a lei? Vai. A gente faria diferente? Não sei. Eu não sei se politicamente a gente faria diferente. Inclusive porque se ele veta a lei volta e eles podem aprovar à força. E aí você gasta força política nisso. O Orc falou... Ah, eu não vou nem ler o que você escreveu, Orc, porque você tá errado, cara. Desculpa. Sabe qual que é a diferença? A gente teria vacina. A gente teve um presidente negador de vacina. É incomparável. O que você está escrevendo é uma grande besteira. É incomparável. A gente tem evidência disso, Orc. A gente teve pandemia durante o governo PT antes e teve vacinação. É só isso. É só isso. Tá? Será que algumas das instituições mudaram de posição para apoiar o Lula? Para o Bozo, alguns cientistas mudaram. Eu não sei, Maria das Dores, não sei dizer. Tá bom? Quem ganha com isso, Emílio? Eu acho que ganha muita gente com isso. Eu acho que esses tratamentos alternativos... Gente, é só a gente pensar o seguinte. Por que a homeopatia é um mercado de bilhões de dólares? Você está vendendo açúcar ou água. Você vai fazer uma maquininha de ozonioterapia que vai produzir ozônio de verdade e você vai alugar essa máquina por milhões. Existe muito interesse financeiro por trás dessa história. E aí eu não estou dizendo que o Lula está ganhando dinheiro por isso. Estou falando que existe um mercado bilionário para esse tipo de tratamento. A Maria escreveu: a filha de uma amiga foi obrigada a passar por uma humilhante sessão de conciliação na justiça, que na hora era uma sessão de constelação familiar. Gente, isso é um absurdo sem tamanho, tá? O Divinório falou: como eu falei, minha crush trabalha com reiki, Emílio, o que eu faço? Não sei, cara, não sei o que você faz. O Arthur falou: a Anvisa, sendo a agência regulatória, pode ser atravessada por uma lei de um deputado? Qual a ideia de ter uma agência regulatória se alguém atravessar ela com uma lei? Na verdade, o papel da Anvisa está muito bem determinado. A Anvisa ela não tem o poder de dizer... A Anvisa ela vai ver se as coisas estão sendo feitas de maneira segura. A Anvisa tem um papel nessa história. O primeiro papel dessa história é falar: eu sou contra. É fazer um parecer contrário. E o segundo agora é executar a lei da melhor maneira possível. A Anvisa não tem o poder legislador, ela tem o poder regulador. Quem legisla não é a Anvisa. Então o que a Anvisa agora vai fazer é garantir que as máquinas são as máquinas mais seguras possíveis. Certo? Então eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham entendido a lógica, inclusive política, por trás disso. De novo, essa é a minha visão de como a política funciona, tá? Eu não estou na cabeça do Lula, eu não estou dentro do gabinete dele para dizer isso. Mas a impressão que eu tenho é essa. Ele vai ter brigas muito maiores, ele está lutando brigas muito maiores, inclusive algumas que a gente não concorda. Como, por exemplo, a exploração de petróleo na foz do Amazonas. Essa é uma briga que é muito mais importante. Para o Lula, tá, gente? Eu não tô comparando as coisas. O Guilherme falou: ela tem o poder de não autorizar nenhuma máquina. A Anvisa tem o poder de não autorizar nenhuma máquina, sim. Então, ozônio não funciona para 250 tratamentos. E aqui eu já disse isso várias vezes, gente. Pelo amor de Deus, vamos lá. Eu vou repetir uma coisa que eu sempre falei. Se alguém olhar para você, um dia você tá doente, você tá com câncer. Todo mundo aqui vai ter câncer ou morrer de alguma coisa antes. Eu espero que vocês tenham câncer bem tarde, tá? Lá pros 100 anos, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar. Se um dia você estiver doente e alguém falar para você assim, ó: eu tenho tratamento que cura unha encravada, careca e câncer, não faça esse tratamento. Se você for atrás de um tratamento e alguém falar para você: esse tratamento aqui combate mais de 250 doenças, não vá atrás desse tratamento. Se alguém falar para você que tem uma solução que não faz sentido biológico nenhum, como por exemplo, colocar ozônio no ânus das pessoas para tratar uma doença viral, não faça esse tratamento.
Então é super importante vocês terem essa consciência. Por que que a gente não tem a cura do câncer? Porque câncer é uma doença gigantesca. O que a gente chama de câncer são 1000 doenças diferentes. Para alguns tipos de câncer a gente praticamente tem a cura, para outros não. Mas por que que uma cura funciona para uma coisa e para outra não funciona? Porque são doenças diferentes. Então se alguém falar para você, como o Guilherme colocou aqui, ó, que medicamento não é Bombril, que não tem um tratamento 1001 utilidades, não vá para esse lado.